A paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu gostaria de convidar a todos para nós iniciarmos o culto de louvor ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria de orar, pedir ao Senhor que Ele receba este louvor, que Ele receba esse culto de louvor e adoração. Oremos ao Senhor. Pai Santíssimo, Deus eterno, neste momento nós oramos a Ti, Senhor. Nessa oração nós pedimos a Ti que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba o louvor do Teu povo, Senhor. Ainda que cada um esteja na sua casa, mas todos estão pela fé nesse momento para tributar a Ti, meu Deus, o louvor que a Ti é devido. Pai Santo, receba, Senhor, nessa noite o louvor e a adoração do Teu povo. Graças a Deus. A palavra de Deus nos convida a louvarmos o Seu nome. E o salmista, no Salmo de número 149, ele nos faz um convite muito especial. Todos os fiéis têm alegria de louvar o nome do Senhor. A palavra do Senhor está escrito assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o nome com flauta, canta-lhe o louvor com adufo e com harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Graças a Deus por isso. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tornarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo. Escrito esta hora: tê-lo-ão todos os santos, louvai ao Senhor. Eu quero convidar a todos para nós louvarmos a Deus. Mesmo você estando na sua casa, não estando na congregação, louve ao Senhor com alegria. Nesse momento, eu convido a todos a louvarmos ao Senhor com júbilo e com alegria, porque Deus tem prazer no louvor do seu povo. Louvemos a Deus. Quando
Saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de felicidade poder estar aqui esta noite, falando aqui ao vivo para os nossos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria de fazer menção da palavra de Deus, aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 60 a seguir. A epígrafe desse texto diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. A palavra de Deus diz o seguinte: muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe, pois, Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis de se entender. Se eu pudesse falar alguma coisa para explicar, eu não conseguiria. Nós estamos no meio de uma crise na saúde, estamos vivendo uma crise política. Mas a palavra de Deus, que nos traz o discernimento em tudo. Eu, ao examinar esse texto, eu fiquei maravilhado. O último livro da Bíblia tem quase 2000 anos que foi escrito, e essa palavra é extremamente atual. Aí alguém possa perguntar: irmão, mas o que você está falando? Ao examinarmos juntos um pouquinho dessa palavra, você, assim como eu, vai se alegrar que o nosso Deus é fiel e Ele tem o controle de todas as coisas em sua mão. Mas uma coisa Ele quer saber de nós, e logo mais a seguir eu estarei perguntando a você o que o Senhor quer saber de você. Versículo 60 diz o seguinte: e muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O que está acontecendo nesse momento? Jesus há pouco tempo tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão, de tal forma que 12 cestos de pães tinham sobrado. Todos comeram, se alegraram. Jesus se retirou dali, aquela multidão extasiada que iria proclamar rei. Mas o propósito de Jesus Cristo não era ser rei da forma que eles queriam. Eles queriam ter as suas doenças saradas, e Jesus sara. Ele queria ter a sua fome saciada, e Jesus sacia a fome. Mas esse não era o propósito principal de Jesus estar aqui. E quando foram atrás de Jesus e começaram a indagar sobre muitas coisas, ele começa a dizer: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E muitos começaram a pensar: o que ele está dizendo? Eles queriam receber os pães, eles queriam receber a cura, mas quando Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu, eles não entenderam, e eles não queriam entender. Chegaram até a dizer: esse não é filho de José?
Nós não conhecemos a sua família? Aqueles homens, eles recebiam de bom grado as maravilhas que vinham pela mão de Jesus. Mas quando era para receber o pão da vida que desceu do céu, eles falaram: não, isso aí você já passou dos limites. Nós te conhecemos desde pequenininho. E eles não conseguiam compreender que o Deus encarnado estava ali diante deles, com a salvação, com verdadeiramente o que eles precisavam. Jesus dizia que o Espírito verdadeiramente é o que vivifica, é o que importa. O que Jesus quis nos dizer com isso? Muitas coisas nas nossas vidas são importantes. Alimento é muito importante, ninguém pode viver nessa terra sem ele. Mas vai chegar um tempo que esse corpo perecível vai passar daqui para uma outra situação. E Jesus estava falando disso. Vocês comem hoje e amanhã voltarão a ter fome. Mas o que eu tenho para dar para vocês é eterno. E eles não conseguiam compreender a Jesus, porque assim como Nicodemos, eles não conseguiam entender as coisas espirituais. Era difícil entender as coisas materiais, quanto mais as espirituais. O versículo 61 continua dizendo: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus estava dizendo que ele era o pão da vida, e até mesmo os seus discípulos, não os 12, ficou meio que perplexo com isso. E Jesus diz: vocês se escandalizam em saber que eu verdadeiramente sou o pão da vida? E que se vocês me vissem subir para onde primeiro eu estava, como vocês ficarão? Eu imagino a situação daqueles homens e mulheres naquele dia, vendo Jesus subir ao alto, e como eles devem ter ficado extasiados, e como eles devem ter ficado maravilhados, porque era uma coisa totalmente inusitada, fora de tudo que eles conheciam. Mas a palavra de Deus é fiel, e assim como Jesus Cristo disse, ela aconteceu. E Jesus perguntava àqueles homens: vocês precisam abrir o seu coração, vocês precisam de coisas materiais, mas o mais importante é a espiritual. Porque ele diz que as coisas materiais são passageiras. Hoje você tem, amanhã você não tem mais, amanhã passa. Se você perguntar a um senhor de 90 anos se a sua vida foi rápida ou foi lenta, provavelmente ele vai falar: foi tão rápida que eu só percebi agora. Os dias são ligeiros. Versículo 63 diz o seguinte: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que Jesus está nos dizendo através desse versículo? Ele está dizendo que a carne tem data de validade. Hoje a mais bela das moças, amanhã vai ser uma senhora. Hoje o mais belo e mais forte dos rapazes, amanhã possa estar com um problema na coluna e andando até de muleta, porque a idade chegou. Quem pode fugir disso? Mas o pão que Jesus Cristo nos dá, que é a salvação e a vida eterna, lá não alcança o tempo, pois lá nós estamos fora do tempo. Nós estamos vivendo verdadeiramente na atmosfera de Deus, no reino de Deus, onde as coisas deste mundo, que são passageiras, não mais nos alcançarão. Versículo 64: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Amados irmãos, Jesus bem sabia que entre os 12 havia um traidor. Nós vivemos na nossa situação política, de minuto em minuto ser repetido o que está acontecendo no meio do nosso governo. Eu não estou aqui para ficar do lado de A e nem de B, até porque quem sou eu para dizer quem tem a razão? Mas eu tenho certeza absoluta que o Rei dos céus e da terra, Ele conhece o que está escondido, Ele conhece o que está oculto. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos, e a sua verdade há de resplandecer, como assim resplandece o dia. Nós não precisamos estar preocupados, porque nós temos um Deus que zela por nós. A situação é caótica, sim, a situação é difícil, sim, mas nós temos a tranquilidade de ter um Deus que essas coisas são passageiras.
O mundo se preocupa, o nosso país se preocupa em entrar em uma crise. Creia em Deus. O nosso governo está vivendo numa dificuldade terrível. Deposite sua fé em Deus. Meus irmãos, onde estaríamos nós se nós não tivéssemos alguém por zelar por nós? Qual é a sua força diante de tudo que está acontecendo? Qualquer homem se sente pequeno diante de tudo que está acontecendo no nosso cenário, não só no Brasil, mas diante do mundo. Mas nós temos confiança que o nosso Deus tem o controle e as rédeas de toda a situação em suas mãos. Versículo 65 diz o seguinte: dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Meus irmãos, é momento de provação. Quando as coisas estão bem, é fácil adorar o Senhor. Mas quando a rédea apertar, quando o discurso do Senhor Jesus Cristo não for aquele que você gostaria de ouvir, o que você vai fazer? Você vai fazer como esses que muitos já não andavam com eles, porque o seu interesse estava na multiplicação do pão, o seu interesse estava na cura, e agora o discurso que Jesus tem talvez não seja o mais agradável, o mais palatável para a sua vida. Mas ele pergunta a mim e você: o que você tem a dizer? O que está acontecendo? O que rege seu coração? Continuando, versículo 66 diz o seguinte: desde então muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus faz uma pergunta a você e a mim. Se a situação apertar, se a situação não for tão confortável como você gostaria e como eu gostaria, querer você também retirar? Querer você também retroceder? Querer você também abandonar tudo que o Senhor tem feito por você? Será que o motivo de você estar na presença do Senhor era simplesmente a multiplicação dos pães e as curas? É nesse momento de provação, quando o Senhor Jesus Cristo nos dá um aperto, que verdadeiramente o seu caráter cristão é demonstrado. Porque no dia de festa todos são cristãos, mas no dia da angústia, verdadeiramente, olha o que diz o versículo 68: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, amados irmãos, que nos nossos corações possa ter uma resposta semelhante a essa de Pedro. Reconhecer verdadeiramente quem é o nosso Redentor, quem tem cuidado de nós, quem tem zelado por nós. Se assim nós agirmos como agiu a Pedro, motivado pelo Espírito de Deus, fortificado por Ele para dizer: Senhor, para quem iremos nós? A situação talvez não seja a melhor e muitas coisas possam acontecer, mas para onde nós iremos, Senhor? Não há outro caminho, não há outra solução. Tu és a vida, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és a solução verdadeiramente não temporária, mas a solução eterna, mas a solução verdadeiramente que resplandece para a vida que nós almejamos, porque nós cremos na Tua palavra. Versículo 70 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós 12? E um de vós é o diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amados irmãos, como eu comecei dizendo, quem pode dizer quem está com a razão e quem não está? Uns vão para as mídias e falar: eu defendo a B. Outros vão para um outro lado dizendo: eu defendo a A. Um dia, há anos atrás, talvez alguém que fosse conhecido como um herói da pátria, hoje já é tido como um traidor. Meus irmãos, a nossa base é os céus. É o Senhor que conhece. Jesus Cristo sabia quem o havia de trair. Jesus Cristo conhece a nossa real situação. Creia em Deus.
Nós não precisamos estar nos degladiando por causa de A e de B. Nós precisamos crer no Senhor, depositar a nossa fé nele e saber que Ele zela por nós. Porque essas coisas nos trazem um desconforto muito grande. Nós vemos a mídia em todos os canais, rádio, internet, todos os meios de comunicação, todo instante falando as mesmas coisas. Mas eu estou aqui como servo de Deus, diante da palavra dele, para dizer a você: acalma o seu coração, crê em Deus, porque Ele é quem traz o conforto para a minha e para a sua vida. Se nós começarmos a olhar para a situação, nós vamos fazer como esses que retrocederam. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, nós vamos falar como Pedro: para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confie no Senhor, renova a tua força, fale com Ele, cultua Ele. Nós estamos privados de estar na nave da igreja, mas pela misericórdia de Deus nós temos os meios de comunicações para a palavra de Deus chegar até você. E eu creio firmemente que o que foi dito aqui não foi algo que eu imaginei, mas foi a palavra de Deus revelada a nós. Creia, confie. Eu agradeço essa rica oportunidade e digo a você, em nome da congregação, participe dos cultos online. Não deixe que essa situação te apavore. Deposite a sua fé no Senhor e Ele tomará conta de vós. Amém? Graças a Deus. Que você possa ter a mesma convicção que teve Pedro e declarar: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. E é esta palavra que nos faz andar firmes em meio a esta crise em que muitos estão apavorados, sem saber o que fazer. Mas nós estamos aqui firmes, sabendo em quem nós temos crido. Adore a Deus, adore ao Senhor. Glória a Deus. Vier
Meus irmãos, graças a Deus, louvamos ao nosso Deus, uma palavra maravilhosa nesta noite, para os vossos irmãos, que Deus venha abençoar a todos, e nesse momento iremos orar ao nosso Deus, em agradecimento ao nosso Deus. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, nesta noite aqui estamos diante da Tua presença, ó Deus, para te agradecer a Deus, porque o Seu Deus é maravilhoso e tem nos dado a graça, meu Senhor da glória, de estarmos juntos, meu Deus, compartilhando com nossos irmãos. Pai Santo e poderoso Deus, que o Senhor nesta noite venha abençoar cada um dos nossos irmãos, meu Deus, dando a compreensão da Tua palavra e nos ensinando, ó Deus, a viver segundo a Tua palavra. Deus maravilhoso, nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.